Saudamos a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez queremos agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estar aqui gravando mais um vídeo para o canal, desta vez o estudo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, a Ascensão de Jesus. O texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, e Lucas, capítulo 24, versículo 50 ao 53. O estudo de hoje dividido em 3 pontos. O primeiro, a ascensão anunciada. O segundo, o lugar da ascensão. O terceiro, a ascensão de Jesus. A conclusão e a verdade e aplicação prática. Encerra o nosso estudo nesta noite. Deste estudo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos usando a lição de Atos dos Apóstolos do pastor Altair Germano. A leitura bíblica, Atos capítulo 1, versículo 9 e Lucas 24, capítulo 50 ao 53. Lucas 1:9, que diz assim: E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. Lucas capítulo 24, versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Observe que Jesus, antes de ser assunto ao céu, abençoou os discípulos. E eles voltaram, para Jerusalém com grande júbilo. Então, o estudo dessa noite fala sobre isso, a ascensão de Jesus. O versículo 9 vai dizer que quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. Vamos fazer aqui um comentário a respeito desse versículo 9 do livro de Atos, que vai dizer assim: nas histórias gregas, vários heróis ascendiam ao céu, geralmente morrendo e tornando-se deuses, como Heracles em sua pira funerária. Mitologia grega, como sempre, fala de deuses com força, com grande poder, mas a gente sabia só mitologia grega, não tem nada, só histórias gregas, não tem veracidade nenhuma nessas coisas, como Heracles e sua pira funerária. Para Lucas, contudo, a ascensão é somente uma confirmação da posição de Jesus na ressurreição. A coroação do rei que havia sido em todo o tempo humano e divino. Relatos judaicos sobre Elias do Antigo Testamento e outras pessoas de tradições posteriores que foram levadas ao céu revelam que os leitores judaicos entenderiam a ascensão de Jesus, mas a diferença está novamente entre a exaltação de um homem consagrado e a exaltação do Senhor, em quem a humanidade deve ser chamada a crer. Porque aqueles que foram assuntos ao céu não era Cristo. Cristo foi quem subiu ao céu e foi recebido por uma nuvem. E ali ele falando que ele foi assunto ao céu com seu corpo glorioso. Aí vai dizer mais: os anjos subiam do céu e desciam de lá, mas os contemporâneos de Lucas não considerariam essa movimentação angelical um evento extraordinário. Claro que não. A movimentação dos anjos subir e descer ao céu não é um evento extraordinário. Extraordinário é Cristo. O judaísmo também falava de modo figurado sobre a sabedoria divina, subindo ao céu e descendo de lá, mas nunca em um contexto de narrativa, pois a sabedoria era a personificação de um conceito e não um personagem histórico. Para os judeus, a ascensão ao céu mais notória registrada nas Escrituras era de Elias, em 2 Reis capítulo 2. No mesmo contexto, o sucessor de Elias, Eliseu, havia recebido porção dupla do Espírito do antecessor para fazer a tarefa que teria de realizar, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10. Observe que aí, quando Elias, foi assunto ao céu e Eliseu ficou, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias. Por quê? Porque ele já estava pedindo a porção dobrada para fazer
as mesmas coisas que o mestre fazia e ser capacitado para aquela obra através da porção do Espírito de Elias. Né? A ascensão de Jesus aqui prepara a igreja para a capacitação profética que recebera. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Atos 2, versículo 17 e 18, que vai nos dizer, que diz assim: E eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas das coisas excelentes, sendo instruído por lei. Tá vendo? Os judeus são... Poxa, estou lendo errado, não é aqui, é Atos. Atos, capítulo 2, houve um equívoco aqui. Versículo 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os filhos e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, terão sonho. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Observe que é uma promessa feita por Deus, né, que derramaria da porção do seu espírito, e os velhos teriam sonhos, outros iam profetizar. Né? Veja que já é uma promessa do que? Uma capacitação para aqueles que vão fazer a obra de Deus. Né? Por isso que ele diz bem claro, né, aqui, que quando Elias ia ser assunto do céu, Eliseu pediu porção dobrada do espírito dele para ter capacidade de fazer a obra. Né? Do mesmo espírito que capacitou Jesus, aqui. A ascensão de Jesus aqui prepara a igreja para a capacitação profética que recebera de proclamar o evangelho. Né? Proclamar o evangelho. Do mesmo espírito que capacitou Cristo. Tá vendo? Moisés havia transmitido sua tarefa a Josué e Elias a transmitir a Eliseu, assim como os rabinos e os filósofos a seus discípulos. Esse modelo de sucessão criava ocasionalmente narrativas de sucessão, que descreviam um momento em que o mestre transmitia seu chamado aos discípulos. A ascensão de Jesus, logo após o comissionamento, em Atos 1:8, deixa aos cristãos o papel de sucessores do Senhor, responsáveis pela obra da evangelização mundial até a volta de Cristo, no mesmo corpo glorificado com que ele subiu ao céu. Tá vendo? Atos 1:11. As nuvens muitas vezes aparecem como auxílio no processo de subida. Em narrativas de ascensão, pode-se pensar aqui na nuvem da glória divina, como em passagens como Ezequiel 10:4, mas sobretudo em Daniel 7:13, usado em Lucas 21 e 27. Os anjos, bem como os sacerdotes e outros personagens, são em geral retratados com vestes brancas, em Daniel 10:5 e Marcos 11:8. Tá vendo? Observe que quando Jesus vai, né, ele deixa bem claro que era para eles ficar lá em Jerusalém, porque naqueles dias eles seriam o quê? Receberiam o Consolador, que viria para ajudá-los a proclamar o Evangelho. Né? Porque sem ele não teriam condições de nada. Ele não ia poder nem fazer nada. Lucas capítulo 24, versículo 50, diz assim, um comentário: os sacerdotes levantavam as mãos para conceder a bênção sacerdotal ao povo. O Senhor te abençoe e te guarde. Número 6, 24 ao 27. Observe, né? Que aí também, e levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos abençoou. Veja que Jesus abençoou os discípulos. Né? E 25 e 51 ao 53, diz assim, 52 e 53 diz assim: muitos pátios do templo eram usados para oração. Com frequência, os autores da antiguidade iniciavam e terminavam certos trechos literários com o mesmo tema ou ensinamento. Lucas começa e encerra com o evangelho no templo. Aqui no versículo 52 diz: adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém.
e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém, tá vendo? Observe que depois dali, né, depois da ascensão de Cristo, eles sempre estavam ali no templo. Né? Eles estavam sempre no templo louvando e bendizendo o nome do Senhor. E no nosso estudo, na introdução, ela diz assim: Lucas descreve a ascensão de Jesus sucintamente mais o suficiente para nos projetar ao Monte das Oliveiras e imaginarmos a beleza de tão maravilhosa cena. Já pensou como não foi aquela cena tão maravilhosa? Jesus conversando com os discípulos, abençoando eles, em seguida sendo levado ao céu. Aí no nosso primeiro ponto ele vai dizer assim: a ascensão anunciada. Jesus falou de sua futura partida algumas vezes durante o seu ministério. Lemos em João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 33 ao 36. João 7, 33 ao 36, que diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Veja que ele diz no versículo 33, deixa bem claro, que estava com eles um pouco de tempo, mas que logo ia para aquele que o enviou, o Pai. No versículo 34, vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Observe que para onde ele ia naquele momento, os discípulos não poderiam acompanhá-lo. No versículo 35 disseram, pois os judeus uns para os outros, para onde irá este, que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Veja que eles achavam que Jesus ia para os gregos ensinar os gregos lá, mas Jesus estava falando da sua ascensão. No versículo 36 ele diz assim: que palavra é esta que disse? Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. Veja que eles fizeram uma pergunta aí, né, a Jesus. E no versículo 37 ele vai dizer assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tá vendo? Observe que no versículo 36 ele fizeram logo uma pergunta: que palavra é esta que disse? Buscar-me-ei e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. Jesus já estava falando a respeito da sua ascensão, que após a sua ressurreição, ele está com eles, mas em seguida ele é ser assunto ao céu. Continua a lhe dizer assim: que ao ser procurado para ser preso, afirmou que o tempo que estaria ainda com ele seria pouco, pois iria para aquele que o enviou. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Capítulo 16, versículo 5. Veja o que é que diz aí. 16 e 5 diz assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Vamos ver agora o versículo 16. No versículo 16 diz assim: um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Veja que Jesus já estava avisando que ele ia para o Pai. Ele seria procurado, mas não seria achado. E onde estaria os seus ouvintes? E onde estaria os seus ouvintes não poderiam estar. Os judeus que o ouviram ficaram confundidos e se perguntavam que lugar seria este, que não o achariam. Chegaram a pensar que Jesus estaria falando sobre ir ao mundo grego, onde continuaria a ensinar. Numa reunião com os seus discípulos, anunciou a sua partida e a sua volta, pois iria preparar lugar para eles e depois retornaria para levá-los para estar com ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, a promessa de Jesus, que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar o lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está vendo? Veja que já deixou uma promessa, que ele iria, mas voltaria.
Disse que mais um pouco o mundo não o veria, mas eles voltariam a vê-lo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Está vendo? Veja que ele disse que o mundo não ia ver mais ele, mas os discípulos iam ver ele. Né? O fato dele dizer que iria para o Pai deveria resultar em alegria e fé naqueles que o amavam. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 28 e 29. Que diz assim: Os ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Veja que Jesus já estava avisando a eles tudo que ia acontecer. Tudo. E ele deixa bem claro no versículo 29. Quando acontecer, vós acrediteis. Para eles acreditar naquilo tudo que estava acontecendo. Ainda diz mais, se ele não fosse, o Consolador não viria. Atos 16 e 7, que ele tinha que ir para o Consolador vir. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Veja que ele foi e o Consolador veio. Se ele não fosse, o Consolador não viria. E Jesus tudo que Jesus fazia, Jesus já deixava bem claro para os discípulos o que ia acontecer. Né? Deixava bem claro. Mesmo não entrando em detalhes sobre como seria a sua partida, ela foi várias vezes anunciada. Observe que Jesus várias vezes anunciou que ia partir, que ia deixar os discípulos, mas mesmo assim eles não deram ouvido. Eles não se importaram, não achavam que não ia acontecer. Mas Jesus já anunciava a sua partida, já anunciava a sua ascensão. O primeiro ponto fala disso, a ascensão de Jesus, a ascensão anunciada, já vinha anunciando. No Evangelho em João, capítulo 7, versículo 33 a 36, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5 e versículo 16, em João 14, de 1 a 3, em João 14, 19, em João 14, 28 e 29, em João 16 e 7, tudo Jesus anunciando a sua partida. No segundo ponto, o lugar da ascensão. O Monte das Oliveiras em Betânia é o local onde a cena acontece, Lucas 24, 50. Atos 1 e 12. Trata-se de uma elevação com 4 cumes, onde a parte mais alta atinge quase 900 metros, dando de frente para Jerusalém e para o cômodo do templo. Do outro lado, do vale do Cidrom e do poço de Siloé, para o lado leste. Uma parte de sua área alcança Betânia. O Monte das Oliveiras está relacionado com a fuga de Davi de Absalão, lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Com o texto em Zacarias 14, 4, que fala da vinda do Senhor, ocasião em que o monte se fenderá de leste a oeste, é descrito como lugar da partida da presença de Deus, de Jerusalém, nos dias de Ezequiel 11 e 23. Foi o local da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, em Mateus 21 e 1. Onde lamentou sobre a cidade, Lucas 19, 37 a 41. Pregou o sermão escatológico, Mateus 24 ao capítulo 25. Agonizou no Getsêmani, Mateus 26 e 30. Onde se deu a sua ascensão, Atos 1, 9 a 12. E para onde retornará, Atos 1 e 11 e Zacarias 14, 14. Veja, o lugar da ascensão, o Monte das Oliveiras. Nosso segundo ponto. E no terceiro, a ascensão de Jesus. Os incrédulos e céticos insistem em desacreditar a historicidade da encarnação, ressurreição e ascensão de Jesus, mas sem sucesso. São várias as passagens bíblicas que mencionam a ascensão de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. Atos 2, 32 ao 33. Não vou ler todos, que tem muitos, mas vou ler somente esses dois para a gente ficar a par. Atos 2,
Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Tá vendo? Veja que no discurso, né, aí, que provavelmente foi de Pedro, né, ele diz que Deus ressuscitou Jesus, né, e o exaltou. Atos 2, 32 ao 33. Também tem Efésios, capítulo 1, versículo 18 ao 23, Filipenses 2, 9 e 11, né? 1 Timóteo 3, 16, 1 Pedro 2 e 33. Todos esses versículos falam a respeito da ascensão de Jesus. E ele diz assim mais: Jesus foi elevado literalmente às alturas diante dos seus discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 9 e 10. Né? Deixa bem claro ali que Jesus estava com eles, e eles olhando para ele, e ele foi subindo, subindo, subindo e recebido no céu. Foi um evento real. A ascensão ocorreu no 40º dia após a sua ressurreição e 10 dias antes do Pentecostes. Em Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, o termo céu, do grego oranon, é citado quatro vezes. No céu, Jesus exerce o seu ministério sacerdotal intercedendo por nós junto ao Pai. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. E o capítulo 11 e versículo 11 e 12. Hebreus 8, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Tá vendo? Está sentado à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Tá vendo? E não o homem. Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Tá vendo? Uma eterna redenção. Tem também aí Hebreus 10, 19 a 23, que fala sobre o ministério sacerdotal, onde Jesus intercede por cada um de nós. Aí ele diz aqui: Ele é o nosso advogado, 1 João 2 e 1, e detentor de um nome sobre todo nome, Filipenses 2, 9. A ascensão, primeiro, explica de que forma ele se ausentou deste mundo. Significou para Cristo a sua glorificação e exaltação, comprovou as suas promessas, possibilitou a vinda do Espírito Santo, é a garantia de vivenciarmos a mesma realidade espiritual, nos motiva a anunciarmos e a esperarmos a sua volta e realizarmos alegremente e confiante a obra nos confiada. Na conclusão, ele vai dizer assim: a ascensão de Jesus possibilitou a vinda do Espírito Santo, que em poucos dias seria derramado sobre os seus discípulos. A sua partida aponta para o fim do tempo, onde ele esteve fisicamente presente com os seus seguidores, para em seguida iniciar o seu ministério à destra do Pai. Observe que o tempo terreno de Cristo se encerrou quando ele foi assunto ao céu, né? E depois ele começou a fase espiritual, né? Que ele foi para ficar sentado à destra do trono de Deus. Ele deixa bem claro aqui: a sua partida aponta para o fim do tempo que ele esteve fisicamente presente com os seus seguidores, né? Aqui na terra, para em seguida iniciar o seu ministério à destra do Pai. Marcos 16, 19 ao 20. Naquele dia, as suas mãos abençoadoras foram erguidas e estendidas sobre os seus discípulos amados. Após abençoá-los, foi se apartando deles até desaparecer entre as nuvens, sendo elevado ao céu.
A adoração e a alegria marcaram aquela despedida. Foi um grande júbilo que os discípulos tornaram para Jerusalém. Com grande júbilo. Ele foi, mais um dia voltará para nos buscar, do mesmo modo como subiu. Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Na verdade, a aplicação prática diz assim: a ascensão de Jesus não nos privou de sua presença. Ele se encontra entre nós todas as vezes que nos reunimos em seu nome. Mateus 18:20. Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:2. Desfrutamos e experimentamos alegremente a sua maravilhosa presença. Ele mesmo disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ele diz que eu não vos deixarei só, estarei convosco até a consumação dos séculos. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está inscrito no canal, você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Agradecer a todos que se inscreveram, nossos sinceros agradecimentos, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.